Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Alavancagem nas Empresas, onde vamos trazendo empresários, empreendedores e todos os que possam contribuir com algum conteúdo para que possa depois aprender algumas coisas e tomar melhores decisões na sua empresa. Hoje temos cá o Vítor Ferreira, fundador e CEO da Startup Leiria. É isso, não é, Vítor? É, sim senhora, muito obrigado, Paulo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui neste podcast e Bem-vindo. contribuir com alguns dos nossos conhecimentos e também dar a conhecer mais daquilo que temos feito em Leiria e daquilo que é a nossa experiência ligada ao empreendedorismo. Sim senhor, vamos a isso. Vítor, eu ia começar por perguntar, até para enquadrar toda a gente, quem é o Vítor, não é? Quem é o Vítor Ferreira, como é que aparece na frente da Startup Leiria? Ok, essa é uma resposta multifacetada, vai demorar algum tempo. Por acaso ainda ontem estava a responder a isso aos meus alunos no ISCTE. Começo por essa parte. Portanto, o Vítor Ferreira é professor do ensino superior há 22 anos. Eu sou, o que vem nas finanças é professor, e comecei como professor do Instituto Politécnico de Leiria, onde leciono disciplinas ligadas à área de inovação, empreendedorismo, gestão de conhecimento, gestão da tecnologia. Essa é também a minha área de mestrado e de doutoramento. Portanto, eu tenho um mestrado em Economia, Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação pelo ISEG e sou doutorado em Economia da Inovação também pelo ISEG. Então temos uma carreira académica aqui. Uma carreira académica, sim, sobretudo até 2009, uma altura em que eu fiquei um bocadinho desiludido com aquilo que é... Eu acabei o meu doutoramento em 2010, mas já em 2009 comecei a trabalhar na área de consultadoria, porque achava que faltava um lado mais ligado à prática e aquilo que era a realidade do mundo para depois poder trazer esse contributo para os meus alunos para a sala de aula. Então, nessa altura, iniciei alguns projetos de formação e consultadoria com associações como a Nerlei, como a Cefamol, etc., na região de Leiria. Para quem não conhece, a Nerlei é a Associação Empresarial da região de Leiria, é hoje Chamber of Industry and Commerce, como eles insistem em dizer, e a Cefamol é a Associação das Empresas dos Moldes. Havia ali um lado, de facto, para mim, que eu estava de certa forma insatisfeito com essa realidade do ensino puro. Sobretudo, nós fazemos investigação e há muita investigação que até tem um contributo positivo e há alguma que acaba por ser, de certa forma, às vezes mais do mesmo, não é? No fundo, muitas vezes a investigação que nós fazemos na área de gestão serve para progredir na carreira, é lido por meia dúzia de pessoas e nunca chega às empresas. E, por exemplo, nós estamos hoje aqui, não é? Porque nós queremos transmitir ferramentas úteis para os empreendedores e para os empresários. E há muita daquilo que é a nossa investigação em gestão, há milhares e milhares de papers, de artigos científicos que não chegam a ninguém e contribuem muito pouco. Depois disso, eu durante 8 anos fui diretor da Leiria Business School, que é a Escola de Negócios de Leiria. Portanto, à semelhança de outras escolas de negócio que existem pelo país, não é? Como a Coimbra Business School, a Porto Business School, mas em Lisboa há muitas mais, não é? Portanto, começando com a Nova, aqui perto. E nessa altura também criei o meu primeiro projeto empresarial, que não teve grande sucesso. Há aquela coisa de Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, sócios errados, muitos erros, muita aprendizagem também. E em 2018, nós, quando eu digo nós, portanto, um conjunto de empresas e de entidades em Leiria, achámos que faltava uma visão mais moderna daquilo que é a aceleração e a incubação, porque já havia uma incubadora em Leiria desde 2004, que se chamava IDD, incubadora Dom Diniz, depois mudou para IDD Net. Mas nós achávamos, precisamos de uma coisa mais assim, tipo Techstars, Y Combinator, uma cena mais moderna, porque a cena do empreendedorismo, portanto, estávamos na altura do Web Summit, Portugal estava a explodir, foi antes da pandemia, muito foco de atração de investimento em Portugal, e nós achámos que precisávamos de uma aceleradora. E criámos a aceleradora, a Startup Leiria, mas esquecemos uma coisa essencial, é que Leiria é uma cidade relativamente pequena face ao contexto nacional, não é? E depois levámos com uma pandemia. E aí, como alguns dos associados da Startup Leiria e da incubadora Dom Diniz eram os mesmos, nomeadamente a Câmara Municipal,
o NERLEI, o Politécnico de Leiria, o Instituto Politécnico de Leiria, decidimos fazer uma coisa que acontece pouco em Portugal. Fizemos uma fusão de associações. Então fundimos a Incubadora Dom Dinis com a Startup Leiria. Ficámos com o nome mais moderno, Startup Leiria, embora hoje se possa colocar em dúvida se essa foi uma boa opção, porque há Startup Guimarães, Startup Madeira, Startup Lisboa, Startup tudo e alguma coisa, não é? E o NIF da entidade mais antiga, portanto da entidade que tinha nascido em 2004. A partir daí iniciámos uma nova etapa, crescemos muito, por exemplo, o ano passado crescemos mais 100%, o que nos levou hoje a sermos o 5º maior ecossistema de empreendedorismo em Portugal, de acordo com a Startup Blink, com o Ecosystem Index que eles fazem com milhares de cidades em todo o mundo. E esse papel, para mim, trouxe-me um papel mais ativo na gestão, o meu cargo oficial na startup, o que vem no papel é diretor-geral, mas o meu cargo é Head of Happiness and Ideas, portanto o chefe de ideias e happiness, porque é isso que eu trago para o ecossistema. E nós tivemos este percurso de crescimento relativamente grande. Paralelamente eu abri outra empresa que trabalha também na área de consultadoria, que se chama Plan for Sustain, que eu sou um idealista, não é? Portanto, e eu achei que devia abrir uma empresa há cerca de 6 anos atrás para salvar o mundo, não é? Para fazer consultadoria para PMEs na área de sustentabilidade, planos de sustentabilidade, análise de ciclo de vida do produto, a pegada de carbono, etc. Mas tenho a dizer ao Paulo e aos nossos espectadores e ouvintes que ninguém quer saber de sustentabilidade. Ninguém quer ser salvo. Ninguém quer ser salvo, é um negócio muito difícil. Eu tenho 3 sócios, temos uma colaboradora, mas é uma venda magnificamente difícil. Vender sustentabilidade às empresas é muito difícil. E, portanto, neste percurso, para além de ser o CEO da Startup Leiria, ou Head of Happiness and Ideas, tenho uma empresa, dou aulas em Leiria, dou aulas na Coimbra Business School e sou professor convidado do ISCTE, e às vezes ainda faço umas perninhas no Brasil também como professor convidado. Tenho 20 orientandos de mestrado, tenho uma orientanda de doutoramento e, portanto, sobra pouco tempo para anything else. Esse comentário de ser difícil vender a sustentabilidade fez-me lembrar alguém com quem eu estudei há uns anos, que tinha uma expressão engraçada, que era todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Exato. Ou seja, há uma série de resultados na vida que todos nós ambicionamos, mas depois normalmente não estamos dispostos a fazer os sacrifícios que nos conduzem a esses resultados, não é? Há uma postura, assim, fugindo um bocadinho aqui à startup Leiria, mas falando um bocadinho da Plan for Sustain, há uma postura muito interessante, e eu tive uma reunião esta semana com uma lead, não é? Com um cliente potencial, e foi muito giro, ou seja, a cadeia de valor obriga. Portanto, algum dos teus clientes tens um cliente que faz parte de uma cadeia de valor internacional que está a obrigar que tenhas uma pegada menor, ou que faças reporte integrado ou qualitativo, ou que tenhas um plano de sustentabilidade? Não. Ok, estão-se nas tintas. O cliente trabalhava para o canal Oreca. Alguma legislação obriga? Não, por enquanto ainda não. Há uma coisa que vai entrar em vigor no próximo ano, que é, de certa forma já está, que é a questão da finança verde e dos modelos de scoring que incluem medidas ligadas ao ESG. O senhor responde-me: mas nós não temos empréstimos, somos uma empresa com 100% de autonomia financeira. E eu, gaita. Então, ou seja, a única coisa que poderia fazer a pessoa, no fundo, contratar os nossos serviços seria a consciência, a tal questão de ir para o céu. Mas ele foi sincero, ele disse: ok, nós já fazemos alguma coisa, vocês poderiam nos ajudar a fazer mais, mas por enquanto estamos bem. E, portanto, isto acontece muito no tecido empresarial português. Eventualmente vai haver uma obrigação para o relato integrado ou relato qualitativo nos próximos anos, num percurso de 4 anos, que vai obrigar muita gente a preocupar-se. E, obviamente, sei lá, quem trabalha para uma cadeia internacional de valor, sei lá, na automóvel ou para um IKEA, provavelmente tem que se preocupar porque o cliente exige. Sim, não é? sim. Mas até lá... É curioso porque estava-me a lembrar agora, um dos bancos com que nós trabalhamos tem um scoring
não sei exatamente qual é o nome, de sustentabilidade, Sim. de qualquer coisa desse género. Ahm, onde nós aparecemos com uma nota medíocre. E eu te perguntei porquê. Porque nunca ninguém veio fazer aqui alguma análise do que nós fazemos e não fazemos e que tipo de pegada nós deixamos ou não. Porque é que nós temos uma nota medíocre, não é? E ele também não me soube responder. Porque é que seria, não é? Provavelmente vocês não têm lá nenhuns KPIs, eles puseram lá 0, exatamente. Então vocês têm medíocre, portanto é basicamente isso. Temos uma nota medíocre e nem sabemos porquê. Portanto, Mas cada vez que abrimos o site do banco aparece lá a nossa nota medíocre na sustentabilidade. Mas esse é um lado interessante para quem nos estiver a ouvir, porque muitas das empresas que recorrem à banca ao longo deste ano e do próximo vão sofrer um bocadinho disso. A minha empresa, Plant for Sustain e outras. A nossa, como também não precisa de financiamento, estamos nas tintas. Exatamente. Mas nós estamos disponíveis para apoiar. Mas pronto, isto é um bocadinho a minha vida, andando um bocadinho entre o empreendedorismo, a inovação, a tecnologia e a carreira académica. Vítor, vamos lá à Startup Leiria então. O que é que exatamente faz a Startup Leiria hoje? Nós hoje somos um ecossistema, portanto vamos dizer assim, o que é que nós fazemos? Nós co-criamos inovação, apoiamos empreendedorismo, alavancamos negócios, atraímos investimento. Mas como? Na prática? Como na prática? Ok. Vamos supor que eu tenho uma startup, uma empresa a começar, obviamente na região de Leiria, imagino que haja aí Sim. Há um foco regional, mas nem tanto, já lá vamos. Ok. E preciso de ajuda, preciso de orientação, no que é que vocês me podem ajudar objetivamente? Okay. Então, nós... eu tenho um projeto, não sei se vocês pegam logo na parte do projeto. Temos incubação de ideias, temos incubação normal, temos domiciliação, temos tudo. Nós temos uma prerrogativa no ecossistema que é nunca negamos uma reunião de primeiro contacto a ninguém. Significa que se tu quiseres abrir uma padaria, um dos nossos consultores vai falar contigo e depois se calhar diz assim, olha, se calhar não é connosco, é com o Nerley, porque eles é que tratam mais deste tipo de projetos, porque um dos focos da missão da Startup Leiria é apoiar negócios intensivos em conhecimento. Ok? Essa primeira reunião é sempre gratuita para toda a gente. Se o projeto tem características intensivas em conhecimento ou diferenciação, ele é, se a pessoa quiser, admitido ao ecossistema. Obviamente depois nós temos um pressário, inclusive temos alguns projetos que não pagam, não é? Porque temos acordos com o Politécnico e com outras instituições, por exemplo, para spin-offs do Politécnico de Leiria, em que os projetos não pagam. E depois, o que é que nós fazemos? Damos... no fundo, para quem nos está a ouvir, o que é uma incubadora? Eu gosto desta metáfora, portanto, é muito difícil. Eu estava a dar uma formação há 3 semanas em Angola, incubadoras em Angola, e alguém me dizia, é muito difícil explicar aos meus pais que trabalho numa incubadora em Angola. Mas também em Portugal é difícil explicar, porque as pessoas acham que uma incubadora é uma cena dos hospitais para bebés, não é? Uhum. E de facto é. Uma incubadora ou uma aceleradora, no fundo, pegam em seres vivos que acabaram de nascer e que estão mais ou menos frágeis e tentam-lhes dar as condições de temperatura e estabilidade para que possam crescer saudáveis ou de forma mais acelerada. Okay? Uhum. Pode ser uma incubadora de bebés, pode ser uma incubadora de ovos. Sim. E há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, percebeu-se que há uma coisa que todos nós já foi abordada aqui neste podcast, que é o Vale da Morte, que 70% das empresas vão à falência antes do final do 3º ano. Então, o que é que nós precisamos? De incubadoras e aceleradoras para garantir que essas empresas conseguem ter as tais condições para se crescerem saudáveis. Com quê? Uma das coisas básicas é espaço, a preços mais competitivos ou gratuitos. Há muitas incubadoras pelo país que fornecem espaço a título gratuito. Serviços partilhados. Mentoria e consultadoria. Esta é uma questão polémica, porque nós separamos mentoria e consultadoria. Consultadoria é aquilo que os meus consultores, a minha equipa da Startup Leiria faz. Cada empresa que entra no ecossistema tem um consultor que a vai acompanhar, tendo em conta a fase onde está. Pode ser uma ideia, pré-seed, pode ser um projeto que já tem um MVP, portanto nós chamamos, provavelmente está na fase seed, já pode ter alguma tração ou não, ou já pode estar a escalar, ok, ou a alavancar, e então aí tem outro tipo de consultor. E cada consultor vai fazer um plano de incubação para esse projeto, onde é que ele está e onde é que ele deve estar daqui a uns anos, e vai ter reuniões todos os meses de consultadoria com essa empresa ou com esse projeto.
paralelamente, cada projeto do nosso ecossistema vai ter uma espécie de padrinho, de mentor externo, ok? Que pode ser ligado à área ou não. Portanto, se for uma scale-up, se calhar nós vamos buscar alguém que já passou pelo processo. Portanto, sei lá, nós temos, já podemos falar disso daqui a bocado, temos algumas estrelas no nosso ecossistema. Portanto, sei lá, um Nuno Fonseca da Sound Particles. Se calhar pode acompanhar e ser padrinho de uma startup que está agora a começar por uma primeira ronda seed de investimento. Mas podemos ter uma startup da área de indústria, não é? Estamos em Leiria, onde nós vamos buscar um especialista, alguém, um engenheiro, alguém que esteve à frente de uma empresa de moldes ou de plásticos para acompanhar essa empresa. Isto é uma parte do que fazemos. Para além disso, fazemos mais, não é? Há uma parte muito, muito, muito grande de uma incubadora aceleradora que é conhecer pessoas que conhecem pessoas. E metade da minha vida, eu já sei quando o meu telefone toca, é alguém que precisa de ajuda para alguma coisa. Sim. E nós temos um lema no ecossistema que somos givers, ou seja, nós gostamos de dar. E se alguém me pede para fazer uma ponte com o diretor-geral da Altice, ou com os Altice Labs, ou com o banco, ou com o diretor do banco, ou com o responsável daquele fundo de investimento, ou com, sei lá, ontem tive um e-mail para alguém que precisava de certificar drones para a defesa. É o meu papel e da minha equipa, é fazer essas conexões. Quer seja para aquilo que é o ecossistema mais amplo em Portugal, quer seja, por exemplo, às vezes para resolver um problema académico, e cabe-me a mim, também sou professor, ir procurar qual é aquele investigador que está a trabalhar naquela área e que pode ajudar aquela empresa a resolver aquele problema. Pronto, para além disso, há coisas que nós não fazemos. Por exemplo, nós não fazemos contabilidade, temos parceiros de contabilidade. Nós não fazemos consultadoria jurídica porque iria dar a geneira. Temos uma série de parceiros jurídicos, desde a SRS, a Moraes Leitão, ao Licenival, que são advogados da região e advogados nacionais de grande dimensão, J. Pereira da Cruz, para a propriedade intelectual, porque eles são especialistas, nós não somos. Contabilidade, não somos especialistas. Consultadoria fazemos. Mentoria, temos mentores. Rede, fazemos. Vender, não vendemos pelos outros, ou seja, não há um outsourcing de vendas. Ajudamos a fazer conexões, não é? Isto é importante. Sim. Então, todo este caldo, não é, ajuda as empresas a crescer. É o nosso papel de aceleradores, de alavancagem destas startups. E, portanto, se tu chegares lá, vais ter uma reunião de primeiro contacto. Eu falo muito, que eu sou professor. É um hábito da profissão. Nós somos quem fala aqui no podcast. É um hábito, mas chegares lá, tens uma reunião de primeiro contacto e depois, se o teu projeto tiver fit, vais ser, no fundo, levado a um dos consultores. Obviamente nós temos um board, temos um conselho de administração que tem que admitir os projetos, mas se o projeto for intensivo em conhecimento, com a certeza que vai ser admitido. E a partir daí inicia-se esta jornada, que nós hoje estamos a tentar transformar em uma jornada mais digital no que diz respeito ao acompanhamento, ou seja, com ferramentas digitais para nós sabermos claramente onde é que a empresa está e onde é que nós queremos que ela esteja. Portanto, porque antigamente era muito à base do Excel, vamos fazer o teu canvas, vamos rever e não sei o quê, mas agora nós queremos uma coisa que tenha um tracking dos KPIs mais apertado. Vítor, e isso tem um custo para as empresas que vos procuram? Ou... Tem um custo. É assim, como eu disse, há incubadoras em regiões do país, mais do interior, provavelmente que não cobram por espaço, nós cobramos por espaço. O nosso pressário está online, toda a gente pode consultar. Nós cobramos 50 euros por uma domiciliação, cobramos 74 euros por uma incubação virtual, em que a pessoa tem direito a um consultor e a todos os serviços de ecossistema, a participar em todos os eventos. Esqueci-me da parte dos eventos. Nós temos mais de 40 eventos por ano, desde temáticos até eventos mais abrangentes, até festas com muita cerveja e festa, porque também são importantes. Posso elaborar mais sobre isso. Por exemplo, há 2 semanas tivemos o fundador do Waze na Startup Leiria, porque foi muito giro, porque agora a Leadseye abriu uma delegação em Leiria e foi muito giro. E portanto 74 euros dá acesso a todos estes eventos, a um consultor, à rede de contactos, a tudo 74 euros por mês. Por mês. E a uma sede
ok? E às salas de reuniões quando essa pessoa precisa. Depois, a partir daí, temos pacotes com espaço. O espaço, grosso modo, fica mais ou menos entre 11 a 12 euros o metro quadrado. Também temos hot desk e desk, né? Uma desk fica a 110 euros no nosso espaço de cowork. Isto para vos dizer o quê? Que nós curamos só em Leiria 3 espaços. Portanto, nós temos um edifício que está cheio, que é o edifício dos parceiros, que é o nosso edifício mais antigo. Temos um edifício no centro da cidade com 1200 metros quadrados, que tem um grande espaço de cowork, e alguns escritórios, os escritórios estão cheios. Ainda temos posições de cowork, para quem estiver interessado. E temos ainda, por mais estranho que pareça, uma incubadora social. Foi um projeto que nasceu em colaboração com o Politécnico de Leiria, e que foi financiado pelo Portugal Inovação Social numa primeira fase, que está junto ao Hospital de Leiria. Portanto, estes 3 espaços nós curamos. Estamos ainda em Ancião, em colaboração com o município local. Aí, por exemplo, o município não cobra espaço, o município paga-nos os serviços de consultadoria para nós apoiarmos os empreendedores. Estamos ainda na Batalha, em parceria. Estamos a negociar a nossa ida para Alcobaça. O protocolo deve estar assinado no mês de dezembro. E vamos estar em Alcanena, um bocadinho mais fora da região de Leiria, mas o protocolo entretanto foi assinado e vamos começar a operar no próximo mês em Alcanena. Portanto, somos uma espécie de polvozinho regional. O nosso objetivo é estar ali no centro e acelerar toda a lógica de inovação e empreendedorismo da região centro. Vocês são uma organização sem fins lucrativos? Somos. Agora, mas uma coisa pergunta-me como é que fazemos dinheiro, que eu já te explico. Pronto, a minha cabeça vai sempre qual é o modelo de negócio, como é que estas coisas são sustentáveis ou não, e por 74 euros vocês dão aí um acesso a uma quantidade de coisas, quando 74 euros por mês não paga uma parte de uma delas, nem um espaço para a pessoa, sim, nem uma secretária para a pessoa se instalar, muito menos um consultor, isto, aquilo, aquilo outro, que tudo o que tu disseste. Como é que vocês financiam tudo isto? Magia. Graças à minha equipa e a uma grande dose de criatividade. Para quem não conhece os modelos de governança das incubadoras, há vários tipos de modelos. Portanto, temos algumas são puramente públicas, como é o caso da Startup Braga, que faz parte de uma empresa municipal, que é o Invest Braga. Temos algumas que são puramente privadas, não é? Como a fábrica de startups, no fundo, à nossa escala, mas seria uma Techstars, uma coisa assim do género. E temos muitos modelos mistos que têm alguns apoios das autarquias locais. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, mas a maioria do nosso fundo social não é detido por entidades públicas. Portanto, os nossos principais associados são o Politécnico de Leiria, a Câmara Municipal e o Nerlei. Mas depois temos muita gente, temos o Novo Banco, temos a Luziaves, temos a Delta, temos a Mazars, temos muitas empresas, temos a Void, muitas empresas como associadas. Mas os associados não pagam cotas, portanto, pagaram uma entrada de capital, equity, não é? Eu nunca mais põem lá dinheiro, e esse equity é 1000 paus, não é mais. Portanto, ok. Nós não temos qualquer subvenção direta da autarquia. E qual a motivação deles de... Eu acho que a motivação deles de entrar numa associação como a nossa é apoiar o empreendedorismo, no fundo, e aceder ao ecossistema também. Não é? Aceder ao ecossistema. Acho que nós damos as vantagens que damos aos nossos incubados. Empresas dessa dimensão, 1000 euros não é relevante. Sim. Não? Agora, isto dá-nos um problema porque nós, como não temos um apoio direto nem do Politécnico, nem da Câmara Municipal, e cobramos estes preços que eu te disse, não é? O que nós temos que fazer? Temos uma parte das receitas operacionais que são cobertas por espaço, porque também já temos 3 edifícios. Depois temos uma parte de serviços, não é? Nós fazemos serviços de inovação, fazemos serviços, por exemplo, projetos para outras entidades que tenham projetos de empreendedorismo, nós podemos fazer. Nós fizemos, por exemplo, o ano passado, um projeto de ativação de empreendedorismo na região para a comunidade intermunicipal da região de Leiria. Já fizemos projetos, por exemplo, para a Softex, não é? Ou para a Apex, que é o equivalente aqui ao nosso IAPMEI. No IAPMEI será mais o Sebrae, no Brasil. Sim. Mas o equivalente à ICEP. E temos outros projetos onde nós vamos buscar algum financiamento. Por exemplo, eu o ano passado, em novembro, estive a fazer formação no Quénia, para incubadoras. Estive em Angola a fazer formação para incubadoras. A Startup Leiria, em colaboração com uma coisa que é
é a EBN, que é a Rede Europeia de Incubadoras, que também certifica as incubadoras. Portanto, isso também dá algumas receitas. E depois precisamos de projetos. Nós, neste momento, estamos em 2 agendas do PRR. Uma que é a embalagem do futuro e outra que é o Inova-M, que se dedica à fabricação aditiva. O que é que nós estamos a fazer nesses projetos? Se houver novos produtos que resultam daquela agenda do PRR, cabe à startuplaria ajudar a acelerar esses novos produtos. Temos um testbed. Para quem não conhece, testbeds, e para os empresários que nos estão a ouvir, foi uma figura que foi criada pelo PRR. Na verdade é uma figura europeia, porque está ligada a uma coisa que são Digital Innovation Hubs, que parte de uma ideia muito, muito simples. Há uma falha de mercado. As pequenas empresas normalmente não têm dinheiro para fazer protótipos, nem podem correr o risco. Apenas as grandes empresas podem fazer. Claro. Então, se não têm dinheiro, há sempre uma falha de capacidade de inovação na economia portuguesa. Então, o que é que o PRR criou? Criou estas figuras que são os testbeds, que são consórcios de entidades maiores que fazem serviços para elaborar ou para apoiar a elaboração de protótipos a pequenas e médias empresas ou startups. Esses serviços são descontados. Os descontos podem ir até 100%, não deviam ir, mas pronto, há muita gente a fazer 100%. Nós temos um testbed que se chama Test for Food, com o grupo Luz e Aves, onde nós basicamente estamos a apoiar startups e pequenas empresas a fazer protótipos na área agro e alimentar, portanto também na produção alimentar. Pode ser desde sensores para o campo, drones, uma nova formulação de uma comida, pode ser câmaras para ver o estado de saúde das galinhas, pode ser um software para detectar defeitos em alimentos numa linha de produção. Portanto, estamos a fazer isso, que achamos bastante interessantes. Também estamos num DIH, que é outra figura, neste caso, criada também pelo PRR, que é o C-Hub, que é com o Centro Nacional de Cibersegurança, com a TICE e com outras entidades, onde a lógica é parecida com os testbeds, mas o que nós fornecemos são serviços de apoio à área de cibersegurança. E depois temos alguns projetos europeus. Tivemos agora um projeto com a Áustria e com a Sérvia para fazer programas de aceleração entre a academia e, no fundo, o ecossistema empreendedor na área de Health Tech, de tecnologia de saúde. E temos outras candidaturas a correr, porque, na verdade, a parte operacional é garantida, entre metade a 2/3 pelas receitas recorrentes. E, portanto, nós precisamos de projetos, não é? Portanto, claro, porque só o custo das pessoas, de cada consultor, sim, de cada formador, eu imagino que seja um custo elevado. Sim. E um dos edifícios é nosso e no outro pagamos renda, que eu acho que isto há poucas incubadoras no país em que isto acontece. Sim. Se têm renda para pagar, então ainda mais me ajudas em relação aí à questão dos custos. Vítor, e tu mencionaste no início da nossa conversa que tinham crescido cerca de 100% no ano passado. Sim. Como é que é a medida desse crescimento? Estamos a falar de número de projetos, estamos a falar de faturação? Faturação, crescemos 100%, mas a verdade seja dita que uma parte tem a ver com estes projetos que eu acabei de falar, não é? Portanto é óbvio, não é? Portanto é natural. Portanto uma parte tem a ver com apoios, com subsídios, com grants, mas também o número de startups. Para teres ideia, quando nós fizemos a fusão nós tínhamos à volta de 60 startups, nós neste momento temos 150. Portanto, nós crescemos bastante e continuamos a crescer. Claro. E continuamos a atrair muitos projetos. Tivemos aí uma alavancagem também. E são mesmo só startups que vocês apoiam? É assim, politicamente correto seria dizer que sim, mas a verdade é que não. Ou seja, nós temos, por exemplo, somos barrigas de aluguer de empresas que não são bem startups, podem ser intensivas em conhecimento, mas precisam de espaços de escritórios. Por exemplo, temos uma empresa francesa connosco, que faz parte do grupo Adelaide, que está a ocupar um espaço com 300 metros quadrados, mas eles também vão embora em fevereiro e precisavam de um espaço. Para nós vimos ali no fundo uma oportunidade. Nós tínhamos o espaço disponível e eles estão lá durante 1 ano e pouco. Portanto, isso não é propriamente uma startup. O grupo Adelaide fatura 4 bilhões ou uma coisa assim do género. Sim. Agora, a maior parte são startups ou nómadas digitais ou empreendedores em fase de ideação. Portanto,
Não são todos Mas startups. nesse caso do Grupo Adelaide foi praticamente o arrendamento num espaço, não lhes deram o acesso às outras coisas. Não damos o acesso às outras coisas, digo eu, até porque nós temos para quem nos está a ouvir, nós temos uma tabela de preço diferenciada, ou seja, temos uma tabela de preços para quem é startup e para quem não é startup, ou seja, que é bastante mais caro para quem não é startup, e diferenciamos o serviço. Mas temos uma lógica que eu não me importo de... Qual é o filtro? Qual é o critério? Como é que define? A partir daqui nós consideramos startup? Ok, hoje em dia há... Ou até aqui é startup, a partir daqui já não é? Nós temos um regulamento, não é? Que até foi revisto e aprovado em Conselho de Administração, em que diz que tem um conjunto de CAIs e identifica os CAIs das empresas que são intensivas em conhecimento. Sim, é? Ok. Obviamente, depois, hoje em dia há uma legislação que foi aprovada pelo Governo recentemente que diz o que é uma startup. Tem que ter menos de 10 anos, blá, 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 ter que estar numa incubadora ou ser certificado pela ANI, blá blá blá, fazer ID. Tem um nível de faturação nível de faturação nem tanto, máximo sim, mínimo não. Portanto, há ali uma... dessas, nós fizemos as contas, temos 30 e tal, portanto, as que cumprem os requisitos do decreto-lei. Mas temos muitas outras que são intensivas e outras nem sequer se preocuparam, provavelmente caberiam no decreto-lei e não se preocuparam em fazer o tal processo de certificação junto da Startup Portugal. Mas o critério normalmente é esse: é intensivo em conhecimento ou não? Vamos olhar para aquela lista de CAIs e vamos ver. E aí nós somos flexíveis, por exemplo, nós podemos aceitar, imagina que vem, por hipótese absurda, que há uma unidade do Google que diz que quer abrir um escritório em Leiria. Nós não temos problemas em aceitar no nosso ecossistema. Porquê? Porque nós achamos que vai alavancar a realidade do ecossistema. Claro, não é? Claro. Portanto, se é algo intensivo em ID, por exemplo, nós estivemos agora a fazer o processo de apoio a uma empresa estrangeira que vem através do incubado nosso para Portugal. É uma empresa de drones muito grande, não vou dizer o nome, vem do leste. A empresa já existe, já tem fábricas, ela quer vir para Portugal, provavelmente não vai ficar no nosso espaço, mas nós estamos a facilitar isso porque achamos que vai contribuir para a criação do ecossistema, vai trazer mais engenheiros, vai trazer mais ID, vai trazer mais investimento, não é? Então, nesse sentido, nós temos muitas empresas que, não sendo propriamente startups, acabam por alavancar. Vou dar outro exemplo. Temos o Grupo F Câmara, que tem a sede em Leiria. O Grupo F Câmara tem escritórios aqui em Lisboa, aqui perto no World Trade Center. É um grupo brasileiro que tem 1400 programadores, portanto é uma coisa já fatura um B, portanto uma coisa com grande dimensão. E é giro, porque eles viram Leiria como uma porta de entrada para a Europa. Ou seja, ok, podemos ir para Lisboa, mas há aqui estes gajos no meio, Leiria, esta cidade que é muitas vezes conhecida por ser a cidade com a segunda ou terceira cidade com melhor qualidade de vida em Portugal, está no centro de tudo. Ok, isto pode ser interessante. É majorada do ponto de vista dos fundos europeus, e o que não acontece se tiveres a sede em Lisboa. Então pode fazer sentido. Então eles vieram. Grande Lisboa. Exatamente, não é só Lisboa, é Grande Lisboa. E tem a sede connosco. E temos outras empresas que nos estão a procurar, vindas dos Estados Unidos ou da Índia, mas mais do Brasil, que procuram esse caminho. Ou seja, vêm em Leiria como esta porta de entrada. A comunidade brasileira gigante. Sim. E temos Leiria e Braga, acho que são as duas cidades com maior. Leiria, sim, temos muitos empreendedores vindos do Brasil. Embora nós somos muito honestos, tipo, nós fizemos um programa de aceleração para a Softex, como eu disse há pouco, e eu não tenho problemas de ter uma reunião com alguém online e dizer, pá, explica-me porque é que queres vir para Portugal. Se tens 220 milhões de pessoas para escalar no Brasil, tens mais não sei quantos milhões na América Latina, há alguma razão do ponto de vista de mercado ou tecnológica que te queira fazer vir para Portugal? Sim, porque há mais fundos para esta área, ou porque as empresas procuram algo mais sofisticado, então está bem. É só por uma razão emocional? Está bem, eu vou-te ajudar, mas sabes que se quisesses alavancar era mais fácil no Brasil e na América Latina. Nós somos muito honestos, não é? Sim, muitas vezes vêm com a ilusão de que isto é uma porta de entrada para a Europa e que na Europa é que é bom. Sim. Outras vezes é simplesmente uma justificação porque eles, como indivíduos, não querem continuar a viver no Brasil. Tal e qual. E muitas vezes por condições básicas de segurança, é que eu
já fui raptado 2 vezes, ou já fui, não é verdade, isso é sequestrado, como eles falam, ou já tive problema, os meus filhos já foram, ou eu não quero continuar a viver aqui do que propriamente por outra coisa. Verdade, não. Isso é verdade. Temos muitos que vêm por razões emocionais, ok, mas eles têm que perceber que se vêm por razões emocionais, o projeto não vai ser alavancado como seria no Brasil, ou seja, a dimensão é diferente, a maneira de trabalhar é diferente. Brutalmente diferente. Qualquer coisa lá escala para 220, aqui somos 10, mal contados. E a barreira de sair de Portugal para a Espanha e depois é brutal. É brutal. Outra língua, e eles, outra dimensão. Nós avisamos toda a gente disso. Já a malta que vem da Índia vê uma coisa muito gira que é halfway to United States, ou seja, meio caminho dos Estados Unidos. Pode ser interessante. Programadores, não vou chamar baratos porque já não temos programadores baratos, mas mais acessíveis, de certeza. Se chegam cá baratos, percebem num instante que podem ser caros. Mas aquela história de estar a meio caminho dos Estados Unidos pode ser interessante para algumas empresas que vêm daquela esfera. Dos Estados Unidos temos tido alguma procura de startups que têm modelos de negócio que querem validar na Europa ou que têm modelos de negócios ligados à sustentabilidade. É uma coisa estranha. Mas, como nos Estados Unidos o pessoal está-se um bocado nas tintas, voltamos à conversa do início, sim, para a sustentabilidade, eles querem aproveitar um bocadinho a história do Green Deal para escalar na Europa. Então temos tido alguma procura de empresas dos Estados Unidos nesse sentido. Bom, isso é positivo para o nosso país, que nós precisamos dessas coisas. Vítor, eu agora vou-te fazer a pergunta que eu acho que quem nos está a assistir está com vontade que eu faça desde o início, e eu próprio também estou com vontade de fazer, que é, conta-nos lá casos de sucesso. Casos de sucesso. Empresas que tenham incubado. Sim. E que hoje nós de alguma maneira possamos dizer, já são referências no seu nicho de mercado. Nós, a empresa mais antiga incubada connosco e mais sexy, não é? E com mais sucesso é a Sound Particles. Para quem não nos está a ouvir e não conhece, a Sound Particles foi criada pelo Nuno Fonseca, que é um ex-colega meu, ele também era professor, e é uma história muito interessante de empreendedorismo. Portanto, o Nuno tirou o doutoramento de Engenharia Informática, mas ligados a algoritmos e à questão do som. Ele foi membro ou diretor da Associação Portuguesa de Produtores de Som, qualquer coisa assim do género, ou de informática de som, whatever. E era um apaixonado de cinema. Então ele acabou o doutoramento e nas horas vagas ele desenhou um software que permitia a modelação de som em 3D. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Bem, se eu consigo explicar, porque eu não sou o gajo técnico. Exatamente. Mas já ouvi muitas vezes a história. Não está cá o Nuno. Mas podemos convidá-lo, até já tomei aqui nota do nome. Podem e devem. Então, havia software para gerar imagens, ou seja, tu quando estás a ver um filme, sei lá, o Gladiador, agora vai ver o Gladiador 1, o 2, ver o 1, tu olhas para o Coliseu e aquilo está cheio de pessoas. Aquilo não são pessoas, foi alguém que carregou num botãozinho num programa de software e encheu aquilo de pessoas. Para CGI, não é? Os tais efeitos de imagem, já havia muito software. Mas os sons e a forma como os sons apareciam era feita de forma manual. E tu não conseguias colocar milhares de sons ao mesmo tempo a vir de direções diferentes. Ok. E Sound Particles, a ideia de partículas de sons, foi uma coisa que o Nuno conseguiu fazer a partir do software deles. Ou seja, automaticamente... E não havia internacionalmente? Não havia em lado nenhum do mundo. Nenhum do mundo. Então, a partir de um Enter, tu consegues reproduzir os sons de uma batalha, pôr um canhão ali, 3 explosões ali, 5 metralhadoras ali e carregas só num botão. A história do Nuno é muito engraçada. Ele foi uma conferência a Los Angeles, mandou barra à parede, mandou um demo para os estúdios dos efeitos da Lucasfilms, e os gajos disseram sim, vem cá, gostaram muito, começaram a usar o demo, depois partilharam, os primeiros demos foram gratuitos, depois o Nuno começou a desenvolver mais, depois contratou alguém. Ok, eventualmente, quem nos está a ouvir, se vocês foram ver ao cinema o Oppenheimer, ou o Avatar, ou qualquer filme da Marvel ou de Star Wars, é feito com Sound Particles. Uau. Sim, há poucos filmes de topo que não sejam feitos com Sound Particles. Portanto, se calhar para o comum dos mortais em Portugal não ouviu falar, mas é uma das empresas portuguesas que tem mais impacto, porque todo o som de Hollywood é feito com Sound Particles. Quanto é que eles faturam? Essa é uma questão interessante, podes perguntar ao Nuno. Eu não vou responder. Ou ir ver, porque é público. Exatamente. Hoje em dia é tudo público, não? Mas o Nuno está agora a fazer uma série A, está a levantar investimento. O Nuno tem outros produtos, como um sintetizador digital, e está agora
num processo muito aventuroso, em que está a ir competir head-to-head com a Dolby e com a Apple. Okay. E o que é que ele está a fazer? Vai arranjar a maneira de ser comprado. Não sei, também. Mas eu acho que ele não quer ser comprado. Depois, quando o entrevistares, podes ver. Exatamente. São 3D. Se eles deixam que ele não seja comprado. Às vezes não é só tu querer. Exato, não é? porque ele já tem muitos investidores. Não é? São 3D. E não é só isso. Às tantas olha, ou te vendes, entre aspas, ou destruímos. Ou nós pomos aqui um monte de engenheiros pagos a peso de ouro a fazer coisas sucedâneas. É verdade. Com os quais tu terás dificuldade em... Sim, verdade. Mas eles têm um problema científico muito interessante, que é o que eles estão a tentar fazer agora é som 3D para os auscultadores, ou seja, o software que permite os auscultadores fazerem som 3D. Temos mais casos emblemáticos para não ficarmos só com a sound party? Só para acabar esta coisa. Desculpa. Continua rápido. Sim. Todos nós temos orelhas diferentes, portanto, eles têm que tirar fotografias à tua orelha. Tem um algoritmo que vai ver a forma da tua orelha e vai fazer o input no software. Tu pões os headphones. Eu vou dizer, foi o único produto na vida. Começaram na emissão do som e agora já estão na recepção do som. Uau! Foi o único produto na minha vida que eu experimentei no outro dia lá no laboratório deles, que eu fiquei arrepiado porque eu ouvi um espaço e eu achava que estava uma pessoa atrás de mim. Eu ouvi. E eu disse, está aqui uma pessoa. Não, era mesmo, eles conseguem replicar o efeito. Ok. Mas vamos ver. Incrível. Muito interessante. Vamos em nota, temos que chamar cá. Particles, temos a Lovis, que é a nossa empresa, é uma insurtech, é uma espécie de Netflix dos seguros. Eles trabalham sobretudo em França e na Bélgica. O que eles têm é uma espécie de front-end, onde tu podes subscrever todos os seguros que queres, do cão, da casa, do carro. As seguradoras estão por trás. Eles são só o front-end. Eles são dos poucos players ativos nessa área porque eles levantaram 36 milhões de euros nos últimos anos. É uma área muito difícil porque teve alguma competição, não é? Mas eles estão na luta. O João é uma pessoa interessantíssima. É a primeira pessoa que eu ouvi dizer uma coisa que ele disse: o empreendedor, quando quer fazer uma empresa destas, uma scale-up, é como um Cristiano Ronaldo. Um gajo que tem que estar todos os dias tal. Sim. Senão não vai conseguir ter sucesso. Temos de Lisboa, mas com sede em Leiria e no Wyoming, About. About é provavelmente uma das empresas que vai ter mais sucesso nos próximos anos. Como eles têm sede connosco. No Wyoming por motivos fiscais. Exatamente. About é uma empresa que tem um saco de boxe com inteligência artificial. Já tiveste cá o Mauro. E a About tem uma história muito interessante. Eles têm uma ligação connosco porque um dos providers deles de tecnologia é Void, que é nosso associado. E também porque foi em Leiria que eles conheceram a Portugal Ventures a meio de um programa de aceleração que fizemos no Castelo de Leiria. E então eles mudaram a sede para Leiria e entretanto temos apoiado a About no que é possível, porque eles agora estão lançadíssimos. Os projetos mais giros que... E não sei se sabias, mas desde o couro ao plástico ao metal, tudo é feito na região de Leiria. Portanto, nós temos essas empresas. Faz sentido. As empresas de nicho ali. Temos a Glartec, que é uma empresa que faz realidade aumentada para a indústria. Ou seja, no fundo, vais pôr os teus óculosinhos, só que em vez de estás a jogar um first person shooter, vais estar com instruções como montar uma peça, como fazer de A para B. Portanto, isso eu acho que é uma história muito, muito interessante. Temos a Twivo. A Twivo está agora a fazer a sua round de seed, mas com muito sucesso, já tem interesse da Stellantis. A Twivo o que faz é visão computadorizada para a detecção de defeitos em situações mais ou menos limite ou exigentes em que outros softwares não funcionam. Portanto, eles começaram na Vidrala. A Vidrala, uma das maiores empresas, e a BA são duas das maiores empresas de vidro, de garrafas de vidro da Europa, para quem não conhece. A Vidrala é espanhola e comprou as nossas fábricas todas. Ok, acontece. Para quem não tem ideia, uma fábrica da Vidrala na Marinha Grande produz 11 milhões de garrafas por dia. Ok? Sim, é muito. É muita Heineken, porque são garrafas de cerveja. O pessoal bebe muito. E então, detectar defeitos em garrafas estão a sair tão rápido, uma linha de produção é muito difícil. Mesmo com os sistemas normais. O que é que eles fazem? Usam computer vision para detectar os defeitos nessas garrafas, parar a linha de produção, alertar o técnico, retirar, etc. Eles são muito bons nessa área
saltaram para os plásticos porque conseguem identificar fissuras em peças de plástico e agora tiveram a trabalhar com a Vangeste, que é uma empresa de desenvolvimento de produto da região de Leiria, uma das maiores do país. Agora estão a trabalhar com a Stellantis. A Stellantis está interessada também em investir neles. E foram há pouco tempo a uma feira e o responsável da área de tecnologia da Stellantis, do grupo todo, disse: eu quero esta tecnologia na nossa maior fábrica em França. E portanto eles vão agora para a França instalar o sistema deles. Temos a Brainer. A Brainer é uma empresa de indústria 4.0 para a indústria alimentar, basicamente. Imagina, aquilo que tu tens hoje numa fábrica que faz peças, pregos, ou garrafas, ou capas para telemóvel, tu não tens numa fábrica que produz frangos ou que transforma comida, ou seja, câmaras, sensores, contar, parar, otimizar. A Brainer faz isso, ou seja, é a primeira empresa portuguesa a fazer isso. Está a trabalhar com a Luz e Aves. Na verdade, um dos founders é o filho do dono da Luz e Aves, é o Paulo Gaspar. Okay. E estão a escalar bem. Temos a CO2 Offset. Última esta, tá? É a última. Fazer mais uma pergunta coisa. E já estourámos o tempo. Tipo, a CO2 Offset vende créditos de carbono, é uma forma muito simples de pôr. Eles fizeram uma ronda agora de cerca de 2 milhões de euros, mas tem um modelo muito interessante. O que eles fazem é reinvestir nos proprietários da floresta e eles medem através de satélite a densidade da floresta e o estado de se essa floresta está ou não saudável. E tinha muitos mais casos. Nós temos muitas empresas com muito sucesso. Tive que mandar parar. Nenhum fique zangado, fui eu que interrompi, não dei ouvido. O pessoal tem que ir a Leiria, tem que ver o nosso site. Nós estamos a crescer muito, não é, como eu vos disse. Muito bem. Vítor, uma última pergunta, porque nós já estourámos aqui o tempo e estes podcasts, de facto, eu fico sempre com uma sensação de frustração. Sim. Porque a conversa dava para a tarde toda e é sempre uma conversa muito, muito agradável e para quem gosta do tema dos negócios, então eu fico aqui empolgadíssimo com tudo isto. Eu queria terminar por fazer aqui uma ligação entre a tua experiência académica e a tua experiência depois na realidade do dia-a-dia das empresas, que é, e pegar talvez aqui num pensamento de uma figura que eu admiro bastante, que é um senhor chamado Warren Buffett, que entre vários quotes muito famosos que tem, uma das coisas que ele tem repetido é que as universidades, e bem, privilegiam o pensamento complexo. Mas na vida e nos negócios, aquilo que funciona melhor é o pensamento simples. Uhum. Eu lembrei-me de fazer esta pergunta porque é uma coisa que eu tenho constantemente na cabeça e uma das preocupações que eu tenho é exatamente em pegar no pensamento mais elaborado, mais complexo, mais académico e simplificá-lo para que ele depois possa ser usado nas pequenas e médias empresas, exatamente por causa desta dualidade entre as grandes empresas e as pequenas empresas. O modelo académico, ainda que muitas vezes tenha que ser simplificado, na minha perspectiva, ele está muito mais vocacionado para as grandes empresas do que propriamente para os pequenos negócios com que depois nós lidamos no dia-a-dia. E tu deste aí uma série de exemplos de startups, mas deste exemplos de startups que nasceram para serem grandes. Uhum. Não é a coisa que começa com um indivíduo sozinho a comprar uma garrafa e a vender lá aqui e depois de repente cresceu muito. Não, as que tu deste como exemplo foram quase tudo empresas que são escaláveis. Já nasceram para serem grandes. E, portanto, não é a realidade da maior parte dos pequenos negócios no dia-a-dia. Qual é a tua sensibilidade sobre isto? Como professor universitário, um homem que vem da academia, dos modelos, dos estudos, mas depois chega à realidade do dia-a-dia, como é que isto liga? Até porque tu começaste logo tendo a humildade aqui de dizer que, ok, eu vinha com este conhecimento todo, mas as primeiras iniciativas começam a fazer alguns erros. Humildade essa que só te fica bem, e é o mesmo que eu dizer, e é a realidade, que o facto de nós nos posicionarmos como especialistas de ajudar os outros a acelerar os seus negócios não quer dizer que nós não façamos erros na gestão do nosso negócio todos os dias. Claro que fazemos, às vezes fazemos zig e mais tarde percebemos que era para fazer zag, ou seja, nos negócios ninguém adivinha o que vai dar certo ou o que vai dar errado. Nós temos muitas vezes uma experiência que vem, uma parte dela importante de estudo e de investigação e de desenvolvimento de modelos que nos faz errar menos vezes e ter erros mais inteligentes.
Verdade. Pelo menos essa é a minha leitura. Como é que tu vês a ligação de uma coisa à outra para nós terminarmos a nossa conversa? Dava uma resposta de 1 hora, pessoal. Sim, eu sei, podcast. vou tentar ser sucinto. Vamos ver se tu consegues. Vou tentar ser sucinto. Eu acho que o conhecimento académico é muito importante porque ele fornece-te uma linguagem. Tu aprendeste a ler, aprendeste inglês, aprendeste música, tudo isso são formas de linguagem. A gestão é uma linguagem. E uma linguagem base vai-te ajudar sempre a construir sobre essa linguagem. E portanto, ter essa linguagem base, mesmo que depois tu nunca mais vás fazer, como dizem os meus alunos, quando estão a fazer gestão financeira ou outra coisa qualquer, a seguir vão carregar no Enter e é o software que vai fazer, não é? O Dynamics qualquer que vai fazer aquela porcaria, não são eles. Está bem, mas eles aprenderam a linguagem base e esse conhecimento é e sabem interpretar ou conhecer a linguagem. Sabem interpretar e isso é muito importante. E ter essas ferramentas disponíveis vai fazer com que a gestão seja mais profissional. Aliás, a aula que eu dei ontem no ISCTE passou um bocadinho por aí. As nossas empresas, a empresa é uma realidade moderna, é uma realidade com 150 anos. E as primeiras escolas de gestão nascem nos Estados Unidos em 1920. E as escolas de gestão em Portugal havia escolas comerciais, não havia escolas de gestão. Isso. O ISEG era a escola comercial. Não é? A gestão é uma ciência moderna. Porque se percebe que gerir uma empresa precisa de um corpo de conhecimento sistematizado de determinadas ferramentas para o fazer de forma mais profissional. E há muitas ferramentas científicas para isso. Vamos fazer erros? Vamos. Porque há uma coisa com a qual nós lidamos que normalmente um químico se calhar não tem que lidar, a não ser na física quântica, que é nós operamos muitas vezes num contexto de incerteza e não num contexto de risco. Ou seja, é impossível prever todos os estados futuros possíveis do mundo. Como tal, é provável que eu faça erros. Mas isso também significa que nós, como tu dizias, aprendemos com esses erros e fazemos o tal course correction. E aprender a falhar... E a gestão é muito disso. É isso, aprender a falhar. Perceberes o que está a acontecer e ires afinando. Exatamente. Caminho, e daí o sucesso das metodologias ágeis e do aprender a falhar. E sobretudo no mundo das startups é uma coisa que é muito difícil de transpor, porque o mundo académico ensina aos miúdos a não errar e nós no empreendedorismo queremos que eles errem e que aprendam com os erros, porque numa startup é tudo o que se vai fazer, é errar, aprender, medir, tentar fazer outra vez, não é? Como diz o Eric Rice no Lean Startup. Nas grandes empresas o nível de falhança já é diferente, ok? Vai-se errar na mesma, mas já temos mais ferramentas. Já temos um planeamento estratégico e financeiro mais rigoroso, já temos um planeamento de tesouraria mais rigoroso, ou seja, isso não acontece numa startup. E às vezes profissionais muito mais preparados, não é? Exatamente. Eu numa pequena empresa não consigo contratar profissionais que a Microsoft contrata ou que a Google. Não é? E é engraçado porque são dois estágios diferentes. Eu já tive alunos a estudar as duas coisas. Os KPIs para startups são diferentes dos KPIs para corporates e grandes empresas. As ferramentas são diferentes. Há ferramentas para as duas. A academia dá ferramentas para as duas, não é? Mas são realidades diferentes, não é? E é preciso compreender isso. E há pessoas, eu conheço pessoas que já fundaram mais de 20 empresas que são viciadas em estar naquela fase do adrenalina. Pá, mas quando aquilo começa a ter 20, 30, 40 colaboradores, já há uma chatice, já não sei o quê, já tem que haver planeamento, já tem que ir ao banco, já não sei o quê. Já não gosto disto, portanto vou-me embora, agora sou vendo. Eu conheço muitos casos desses que vão de falência em falência, porque são muito bons a fazer o arranque, depois aquelas estão mais o dia a dia. Sim. Exatamente, ter que controlar a parte do lado financeiro, a tesouraria. Isso não é para mim, isso não é para mim. São fulanos viciados em crescimento. E aí a academia dá-nos muitas respostas. Agora, Portugal precisa dessas respostas e daquilo que vocês fazem também. Dou-vos os parabéns por isso. Porque nós fizemos alguns estudos. Somos primos, não é? Empresariais, não é? Alguns estudos há algum tempo. Eu tive uma aluna que fez uns estudos e muito engraçado quais eram as ferramentas de gestão mais usadas em Portugal. E a mais usada é a SWOT, que eu acho que é menos útil, mas isso é outra história. E eu acho que há, sei lá, um pequeno empresário com uma padaria deve usar um balance scorecard, pelo menos para ter uma ideia dos KPIs que deve ter, não deve ter. Ou seja, há um conjunto de ferramentas que todos os gestores deviam usar, não é? Que vem da academia. Nós temos o caso mais básico de todos, é que o balance scorecard, por simples que seja, já obriga a gerar uma informação internamente. Sim. Mas nós temos as estimativas internacionais, são de que 97% dos empresários não olham para as demonstrações financeiras. Sim. O exemplo que eu costumo dar é, nós estamos a jogar um jogo e não entendemos como se forma o resultado. Sim. Nem entendemos qual é o resultado. Sim. Porque o fulano chega lá, olha para a DR ou para o balanço e vê lá um resultado líquido e no final do dia não sabe se ganhou ou se perdeu. Sim.
porque o número está lá e isto significa o quê? Não é? No final do disso. Para ele é se tem que pagar imposto ou não. Exatamente. Não tem sequer a sensibilidade para entender a relação entre o esforço e as decisões que toma no dia-a-dia e o resultado que está ou não a ser produzido. Isso leva a uma necessidade de profissionalização da gestão em Portugal, a segundas e terceiras gerações. Algumas abandonam o barco, outras vendem. Perdemos alguns centros de decisão, muitos fundos de private equity a comprar as nossas PMEs para tentar essa profissionalização. Mas isso é verdade. É isso, é esse o cenário em que nós nos movemos. Vítor, obrigado. Estamos aqui de todas as formas e feitios o nosso tempo, mas está tudo bem. As pessoas ficaram seguramente connosco até ao fim para tirar todas as aprendizagens. Quem sabe se desse lado tiveram algumas pessoas que vão procurar o Vítor agora com ajuda para os vossos projetos. Eu, da minha parte, aproveito para agradecer ao Vítor mais uma vez a presença de estar aqui e todo o conhecimento que partilhou connosco. Desejar-lhe que tenha mais uma boa semana de trabalho, que volte no nosso próximo podcast, porque nós, como já sabe, vamos continuar aqui a produzir conteúdo que o possam ajudar a tomar melhores decisões e a ter melhores resultados na sua atividade empresarial. Um forte abraço e até à próxima.